Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Quantas vezes você está lá mexendo no seu celular e está tomando café ao mesmo tempo? E aí você ficou pensando em quais inovações poderiam acontecer naquele seu plano. Pois é, mas existe Open Innovation muito além da, das operadoras. E aqui, para falar com a gente hoje, está o Guilherme Amorim, que vai falar de uma iniciativa fantástica da Wayra, que eu não sei se você conhece, mas o Guilherme ele vai se apresentar e vai falar um pouquinho da Wayra. Guilherme, muito obrigada por estar aqui com a gente no Inovação na Veia. Por favor, fique à vontade para se apresentar e já nos apresentar também a Wayra. Tá bom, obrigado, Mariela. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado a todos, pela audiência também. Muito bacana poder conversar um pouco e explicar o que é a Wayra, qual é a relação, né? O que é a Wayra e qual é a relação dela com o Grupo Vivo Telefônica, né? Quer que eu comece falando um pouquinho de quem somos, o que Por favor, fazemos? pode, fique à vontade. Tá bom. Bom, a Wayra, ela é. Aliás, é interessante falar um pouquinho sobre o nome Wayra, né? Não sei se todos sabem. Waira, né, do jeito com W, com Y, significa vento em idioma quechua, né, Ó, dos antigos povos aqui da América do Sul. Mas enfim, o que eu acho que nos driva, né, esse vento que nos leva, começou em 2010, lá na Espanha. Então a Waira é uma operação global e começou na operação em Madrid, depois se estendeu por Barcelona, alguns outros países europeus, e chegou ao Brasil em 2011. Naquela época, a UERA se posicionava como uma aceleradora. Então, nós implementávamos programas de inovação aberta, executávamos essa cultura de inovação em parceiros, em potenciais parceiros nossos aqui no mercado. Era um outro tipo de mercado, era um outro tipo de ecossistema, né? Então, a gente trabalhava muito o conceito de incubar startups, né? As startups eram mais early stage e eram incubadas fisicamente aqui dentro da Wire, né? É, Nós fomos mudando, nós fomos pivotando esse modelo, com o passar dos anos. E aí a gente chegou em 2018 e entendeu que o mercado requeria algo mais robusto, né? E aí a gente começou a trabalhar ampliando os nossos cheques de investimento e trabalhando muito mais forte o fit de negócios daquelas startups com o Grupo Vivo Telefônica. Então a gente se posicionou no que hoje bastante forte no mercado brasileiro, que é o CVC. Então, sim. desde 2018, a gente se posiciona como um CVC, um Corporate Venture Capital, e nesse período a gente passou a ter uma tese consolidada de investimento que vai desde o que a gente chama de Fit First ou Fit Giant, ou seja, a primeira coisa que a gente olha é se tem uma sinergia operacional, comercial daquela solução da startup com o grupo telefônico, com o grupo Vivo, né? E passando por elementos que fundos de investimento e venture capital, né, olham também, né, como a possibilidade de múltiplos daquela startup, os números, os financials daquela startup, a tecnologia embarcada, o perfil das pessoas que estão lá fundando e liderando a empresa, e aí a gente faz todo esse combo para entender quais são as startups que podem participar conosco do nosso fundo de investimento e também fazer negócio com a Vivo Telefônica, né? Então, assim, um resumão do que a gente trabalha de 2018 para cá é isso. A grande novidade agora em 22 foi a entrada do Vivo Ventures nesse pool de investimento. Mas a gente pode explorar melhor o Vivo Ventures nas próximas conversas aqui, nas próximas perguntas suas. Não, mas a maneira como você já colocou a Wayra, primeiro é, é é interessante quando você fala do nome, né? É É, vento, o vento leva, que venha boas notícias, né? é, Que venha sempre boas energias junto com esse vento. E sim. sempre me chamou muita atenção. Eu falei assim, mas o que que tem a ver?
isso com alguma coisa de telefonia, né? Com a Vivo, com a Telefônica, eu ficava. Uhum, E é muito interessante quando você conta essa história, e aí você já coloca todo esse processo, né? Toda a história da Wayra que vem como uma aceleradora e chega até a Vivo Ventures. Ah, você explicou um pouco como que vocês observam as startups, mas eu queria que você falasse um pouco mais, até porque as startups que estarão ouvindo o podcast, ou mesmo as CVBs, né, que ouvem, uhum. como que é esse CVC de vocês, como que vocês têm olhado para o mercado, o que que vocês têm trazido, como que vocês fazem esse Open Innovation? Eu queria que você falasse um pouco mais, por favor. Tá bom. Quando tudo parte do princípio que a Telefônica, o grupo aqui no Brasil, a Vivo, ela tem uma gama de serviços digitais bastante heterogênea. Então, ela não é apenas uma empresa de telecomunicações líder de mercado, mas ela também tem um sortimento bem grande, um portfólio enorme de produtos e serviços digitais que são agregados para os nossos clientes e parceiros, tanto no B2B como no B2C. Uhum. Em função disso, a gente, cada dia que passa, cada vez mais, nós nos posicionamos como uma empresa de tecnologia embarcada e que você compõe numa grande operação diversos segmentos. Você vai desde meios de pagamento, joint ventures em educação e em saúde, serviços voltados para o agronegócio, que nem apareceu na novela agora, recentemente, até, obviamente, o nosso carro-chefe, que são as telecomunicações. Sim. Então, quando você tem esse drive inicial, a partir daí, parte aqui na Wire como sendo o hub de inovação do grupo Vivo aqui no Brasil, a busca por startups que atendam a esses diversos segmentos. Então, quando a gente fala de tese, a gente fala não apenas das adequações técnicas, tecnológicas e financeiras que a startup precisa ter para entrar num comum fundo, mas também na sinergia operacional, como eu mencionei, com a própria Vivo. Uhum. Para que isso aconteça, a gente tem um time interno aqui na Wire que olha as soluções das startups para gerar esse fit, para entender. A gente tem mais de 100 diretorias dentro da Vivo, então a gente, quando olha uma startup, seja ela do nosso portfólio, seja de fora do mercado, num processo de scout, essas startups elas podem atender a dores internas, responder a dores, que eu acho que seria o princípio básico aí da inovação, você usar a tecnologia como uma ferramenta de dirimir dores, melhorar a rentabilidade, melhorar a eficiência operacional, melhorar a experiência do cliente, do usuário, mas também fazer com que essas startups sejam parceiras comerciais, porque a Vivo, quando nós vamos ao mercado, a gente faz dois grandes formatos, eu diria até talvez três, né? Quando nós nos relacionamos comercialmente com uma solução de uma startup, ou a gente vai junto ao mercado para trabalhar numa joint venture, num modelo de parceria ganha-ganha startup e Vivo, para melhorar serviços dos clientes, seja B2B ou B2C. A outra formação é para resolver dores internas, então, nas mais de 100 áreas, existem pain points, né, que a gente chama, que podem ser aliviados. Então, para resolver soluções internas, ou até mesmo a startup ser uma cliente e a Vivo ser uma fornecedora, e aí inverte-se um pouco, que é o que a gente chama de startup as a client. Né? Então, existem formatos desse tipo de interação. Então, é inovação sendo aplicada mesmo na prática para que a gente experimente essa rampagem. Né? Eu achei que seria só B2C. E aí você está me dizendo que Não, não, que não. quando você mostra também que pode, até mesmo dentro da Vivo, né? E aí você, essas outras startups também podem auxiliar em todo esse processo. Assim, nós temos eu não tenho os números com exatidão, mas são alguns bilhões de reais de faturamento anual os serviços de B2B da Vivo, e hoje é uma fatia que corresponde a aproximadamente 35% aí do faturamento do grupo como um todo. Então, e tem crescido muito, tem crescido assim, é, de forma
dois dígitos, bastante agressiva no mercado. E é aí que a gente atua, nós, o Aira, né? Entendendo como é que o mercado do B2B e B2C também, né? Mas como é que esse mercado de B2B, o que ele está buscando, quais são as camadas, né? Nós temos aí uma base piramidal que ainda é desassistida, como é que nós atacamos? Ou não, a gente tem uma base aí da pirâmide que já massivamente compra esse tipo de serviço. Ou nós temos aqui uma camada intermediária dessa pirâmide de empresas no B2B, né, que já usam e podem melhorar a experiência digital que eles tenham com a Vivo. Né? E o topo da pirâmide também. Onde a Wire atua nesse jogo, identificando como a gente consegue colocar startups que agreguem valor a esse tipo de operação. Né? De novo, com meios de pagamento, soluções para o agronegócio, soluções para a educação, onde havia, nos pilares de atendimento que a Vivo atua, de segmentos de atuação, existe a possibilidade, em qualquer um deles, da gente aportar tecnologia. Né? E aí é que nós atuamos, olhando o mercado para ver onde nós agregamos. E isso beneficia a startup, obviamente, né? Claro. Porque aí é inovação sendo aplicada na veia do lado de quem está se valendo dela, e é crescimento orgânico por conta de novos negócios para a startup. Né? Não, a startup que vem, ela já tem. Vocês já oferecem para eles toda a forma de poder colocar realmente para rodar rapidamente, né? Sim, Isso. sim. Agora a gente vai fazer uma pausa para o segundo bloco, Uhum. e eu queria que você me contasse um pouco mais sobre essas startups em que vocês investem, só um pouco. Guilherme, é possível que você conte algum case de sucesso ou alguns cases de sucesso? Fique à vontade, se quiser falar nome ou não, fique à vontade. Mas eu Claro. gostaria de saber de cases que deram muito certo aí e o que você puder nos dar de informação a respeito dos aportes. Tá, claro. E eu dividiria por case, é isso que eu acho que é interessante com um CVC, né? O que que é sucesso para um CVC? Para um fundo de investimento, mas que é corporativo. Para um fundo de investimento, sucesso é igual a múltiplos, né? Então, Sim. realizar a saída de uma operação exitosa aí de investimento quando atinge o período de desinvestimento, e que os múltiplos que sejam atingidos ali tenham feito toda a rentabilidade da operação. Então, isso Sonhando em ser unicórnio. exato, também. Com o chapéu de Venture Capital, isso para nós é um case de sucesso. E nós tivemos alguns aí ao longo desses anos, porque de 2011 para cá, desde a fase de incubação até a fase de investimento mesmo, nós já investimos em 85 startups. Ó, Dessas 85, cada um teve uma história. Hoje a gente tem aproximadamente 30 no nosso portfólio, portanto a gente teve um pouco mais de 50 startups que foram saindo ao longo do caminho, por N motivos, e aí é o que é natural, faz parte mesmo, e a gente tem muito case de sucesso dessas saídas, né? Para nós foi bom em termos operacionais, né? Agora, existe um outro chapéu dentro do CVC, que é o case de sucesso para dentro da corporação. Então, claro. como esse relacionamento com a startup fez com que houvesse sucesso para dentro. Resolveu os pain points, melhorou a rentabilidade da startup indo ao mercado junto com a Vivo, melhorou a eficiência operacional da Vivo, implementando aquele tipo de produto. É, Sim, nós tivemos, né, houve casos assim. Né? Eu posso citar, por exemplo, a agronegócio. Então, soluções hoje que a Vivo comercializa no agro, nós temos três startups no nosso portfólio, e uma delas, inclusive, internacionalizada, Ó, passou a ter uma operação grande nos Estados Unidos, em parceria com a Amazon, que é a Bov Control. É uma empresa que nos apoiou muito no início, na época do seu investimento, para trabalhar os seus produtos e suas soluções agregando ao nosso portfólio agro. A mesma coisa a Ativa.
Ativa Soluções, que é uma empresa também focada no agro, e a IoTag, são duas empresas que vieram de um programa de Open Innovation que nós fizemos em parceria com uma gigante do setor do agrobusiness brasileiro, entraram no nosso portfólio e hoje seus produtos e serviços compõem a nossa base para irmos juntos ao mercado, né? Eu posso citar exemplos como recuperação de crédito. Então, completamente outra seara, Uhum. o business de recuperação de crédito aqui no Brasil é um business que está crescendo muito fortemente. A gente tem players ótimos aqui de startups no mercado e é uma demanda cada vez mais latente das grandes empresas. A Vivo está nesse business, mas não para entrar no business de recuperar crédito, mas sim trabalhar para suas dores internas, né? E a gente tem uma startup ótima no nosso portfólio que tem a tecnologia, que é a Quero Quitar, para fazer essa jornada de recuperação de crédito para o cliente, Eu né, em acho que até está favor no do nosso site de cliente. vocês. Se eu Sim, a não me todas engano, está as. no site um depoimento lá, porque eu li. De fato, a da Character tem É, sim, do o nosso amigo CEO. Mark. É. É, eu posso citar também cibersegurança ou segurança domiciliar. Então, nós temos, por exemplo, uma startup excelente no nosso portfólio que trabalha tanto no hardware das câmeras de segurança, como no software que é embarcado e é um software super diferenciado, que use inteligência artificial para conseguir identificar e apoiar a polícia na segurança do bairro, na segurança patrimonial, que é a Gabriel. É uma empresa que está crescendo vertiginosamente, aí, que está desde, se eu não estou enganado, há pouco mais de um ano conosco no portfólio, e já multiplicou em algumas vezes aí a quantidade de usuários hoje aqui, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, né? Tem a Trocafone, que é assim, uma empresa Ah, sim. Essa eu já vi. enorme, incrível do nosso portfólio. Trocafone é uma operação oriunda da Argentina, co-investida pelo nosso hub irmão aqui, que é o Wire Span. A gente chama de Wire Span, 5 países latino-americanos, né, que operam conjuntamente, que é o hub da Wire. E a Trocafone é uma empresa que ela é o Startup as a Client, que eu mencionei. Ela compra dispositivos, hardwares, né, celulares, smartwatches, os óculos de realidade, e diversos outros dispositivos de tecnologia da Vivo, e ela tem o seu marketplace de revenda, né? E é uma Bacana. empresa espetacular. Então, assim, eu poderia falar, de novo, nós temos 30, eu falei 4 ou 5, Sim. é, todas agregam de uma forma ou de outra com a sua solução. A gente tem solução focada no RH, a gente tem solução focada, e aí atendendo dores internas nossas. Nós temos soluções que são focadas para educação, joint ventures para educação, serviços financeiros, Open Finance, camadas intermediárias aí do Open Finance para melhorar a experiência do usuário no B2C, mas também no B2B, nos aplicativos Vivo. Então, é uma gama tão grande e, sei lá, acho que seria um podcast específico para falar delas. Só para falar delas. Mas aí eu queria saber o seguinte: como que tá para a Waira? Quais são as perspectivas, né, que vocês têm? Até porque as startups que estão ouvindo, ou até mesmo os CVBs que estão ouvindo, a falar, poxa, eu quero procurar, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais os benefícios, eu quero oferecer. Como que, Uhum. primeiro, quais as perspectivas que vocês têm e como essas startups ou CVBs podem procurar vocês? Tá? Normalmente, existe dentro do nosso site da Wire um local de inscrições onde o caminho natural, né, a startup se inscreve ali dentro, todas as informações da startup chegam para dentro do nosso sistema, que avalia, faz um filtro inicial de fit, né, com a tese. O que é essa tese, né, que a gente sempre fala? Poxa, é uma startup que preferencialmente já recebeu rodadas anteriores, sim ou não? É uma startup que está entre 60% a 70% na mão dos founders, o seu cap table está constituído 60% a 70% ainda na mão dos seus founders, sim ou não? É uma startup que tem uma solução focada nos pilares estratégicos que a companhia olha, sim ou não?
Então, a gente faz esse crivo inicial e quando a gente tem assim o goal, né, dessas respostas a essas perguntas e algumas outras, a gente entende, poxa, vale a pena conhecê-los e tal, e a gente conversa com os empreendedores e entende, conhece melhor a operação da empresa, conhece mais a fundo a operação a parte tecnológica, né? A gente tenta conhecer mais a fundo os números da empresa para ver se tudo aquilo casa, tem sinergia. Então, a gente tem um processo, um fluxo contínuo de submissão via site, Ok. mas existe assim um volume imenso de contatos que é feito diretamente por e-mail, LinkedIn, telefone, eventos, muitos eventos, onde nós recebemos as startups e sem distinção alguma, nós falamos com todas. Então, pegamos o deck, se a startup tiver, pegamos o deck da startup, analisamos, lemos, conversamos com o empreendedor, não importa o estágio. E aí, sim, a gente faz o crivo de entender, olha, esse seu estágio, a gente sugere outro modelo de operação, outro parceiro de investimento, ou não, esse seu estágio você está além da gente, você está aquém, você está no caminho, você está perfeito, você está aí no fit para a gente conversar. Então, a fórmula do bolo, ela é meio, sabe, Maria, ela Ela não é pode ser tão adequada. cartesiana. Ela pode ser adequada. Isso aí, quem está na Exato, cozinha sabe. Agora, quais são as exato. perspectivas de vocês na Wayra? Até para as startups pensar assim, poxa, eu posso ir lá ou não. Sim. Como investimentos em novas startups, a gente sempre tem como meta, como objetivo, estar, perdoe meu anglicismo, mas estar up to date, assim, né, com as tecnologias. Ok? Tá sempre em dia com o que é tecnológico. Então, como meta, como objetivo, como estratégia, eu diria que a gente gosta muito de olhar o que é hoje a bola da vez em termos tecnológicos, para que nós acreditamos que nós não podemos, a gente tem que estar sempre olhando como os evangelizadores de grandes empresas de tecnologia, nós temos que estar olhando 5 anos à frente, qual é o impacto de uma tecnologia nova daqui a 5 anos, seja no consumidor final, ou seja no B2B, mas qual é o impacto que uma tecnologia nova vai ter? Então, isso é um processo diário, constante. Isso se dá conversando com todos os empreendedores que batem na nossa porta, entendendo, puxa, o mercado está caminhando assim, está caminhando assado. Parceiros que nós temos de institutos de pesquisa, de inteligência, de dados de mercado, para entender os drivers de mercado, né, que estão acontecendo, os próprios eventos, os próprios os congressos que a gente participa, tudo isso para a gente é munição para que nós entendamos para onde a tecnologia está indo e aí sim usar os mecanismos corretos para que a gente esteja sempre é, em dia, né? Talvez o up-to-date é isso, né? Em dia com a com o que está em termos tecnológicos mais quente, para nós não ficarmos atrás. Então, isso é um exercício constante, pensando sempre alguns anos à frente, né? Muito bom, muito bom. Eu tenho certeza que várias startups que estiverem ouvindo aqui vão pensar, poxa, mas eu tenho tal tecnologia que eles Seguramente, ainda não pensaram. E é bom para seguramente. que elas possam chegar, levar até vocês. Agora, você falou várias vezes no site, eu queria que você deixasse, por favor, quais são os contatos para que as pessoas pudessem te encontrar Claro, e deixar também aberto para que você faça suas considerações finais, por favor. claro, obrigado, Mariela. Bom, o meu contato é por e-mail. Depois, se você quiser colocar na tela, eu não sei como vocês preferem fazer, mas A gente coloca lá no podcast, na descrição, a gente coloca. então, ótimo. Mas é muito simples. É guilherme.amorim, que é meu sobrenome, arroba telefonica.com. Né? Ok? Antigamente a gente tinha o e-mail arroba Waira, mas por uma decisão global, todos nós aqui de todas as 9 geografias da Waira pelo mundo, temos agora o arroba telefonica.com. O que chancela a ideia, né, do Sim, CVC mesmo, né, do Fundo Corporativo. sim. E, como palavras finais, Mariela, eu de fato entendo que a startup ela é o combustível para todo esse mecanismo funcionar. Então, nós não poderia existir um fundo de investimento, não poderia existir um fundo corporativo, ou mesmo processos de inovação se nós não tivéssemos
as startups no mercado. Então, para nós, ouvir startup, scoutear startup, entender as tecnologias novas que as startups estão pensando, vindo desde a academia ou por experiência de mercado, é, isso para nós é o principal combustível, é vital. Então, minha palavra final talvez seja um convite, né, para que a gente sempre tenha esse deal flow, né, e essa convivência com o ecossistema. Isso para nós é o que é o que faz o mecanismo andar, né? Guilherme, é muito bacana entender esse outro lado, né? A gente começa a Sim, enxergar, por exemplo, enxergar a Vivo de outra maneira, né? Com toda exato, exato. essa mentalidade que está por trás, com toda querendo fazer com que a economia cresça de uma forma diferenciada, porque a partir do momento que vocês são uma CVC, que vocês estão aportando aí nas startups, o quanto vocês promovem a economia, promovem os negócios, isso é muito bom. E amplia a visão que a gente tem da empresa e faz com que seja mais admirada ainda. Então, Uhum, parabéns por você, uhum. para vocês aí, pela Vivo, pela Muito Wire, obrigado, pela Telefônica, e muito quero deixar obrigado. sempre aqui aberto. Toda vez que quiser, os microfones estão abertos para que a gente possa ter mais um bate-papo. Espero que a gente se encontre novamente. A Muitíssimo gente encontrou obrigado. tão rápido no Summit, né? Foi. Não deu nem para conversar e Foi. tomar um café pessoalmente, mas que a gente possa tomar um café em breve, tá bom? Se Deus quiser, foi bom conhecê-los pessoalmente. Muito obrigado e à disposição aqui para próximas oportunidades, Maria. Ah, eu digo mesmo. E para você que está aqui acompanhando o podcast Inovação na Veia, também meu muito obrigado. Lembra? Siga @podcast.inovação na veia, @café com Mariela Parolini. E eu estou te esperando aqui no próximo episódio, viu? Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.